coloca o Aravena, né, no jogo, coloca o nosso inglês Alisson Edwards também na ponta direita. Ele abre o time praticamente, Ele abre né? o time. E daí dá o meio campo ele fica mais suscetível a ser dominado dentro de casa e tomar o gol, né, a ser pressionado. E aí, na transição... E aí, até tava conversando ali com o Matheus Santana no nosso grupo do Fominhas, né? Que ele abre o time. O Grêmio provavelmente ficaria mais suscetível a tomar o gol. A não ser que tivesse uma transição e ele conseguisse fazer o 2-1. O Aravena sai numa transição, é derrubado pelo Aguirre e o nosso glorioso... Era o Felipe... Era o Braulio. Era o Braulio? Não era o Braulio. Era o Braulio. Não era o Braulio. Era o Braulio. Braulio Por incrível que pareça, tá? Braulio da Eu Silva entendo Machado. a sua perplexidade, Não viu, pode Vitinho? ser, Que era o Braulio que tava apitando, isso é um Braulio da absurdo, tá? Silva Machado. E foi absurdo. recomendado pra olhar, né? Ele Foi foi a É cabine. absurdo ele estar apitando ainda. Isso, É, exatamente. exato. Ah, tá. Pelo que aconteceu com a situação do Barra lá, né? em Santa Futebol Catarina. catarinense, Ele foi exatamente. afastado a Federação Catarinense afastou ele, isso suspendeu. Foi no final de semana, no meio de semana, ele fez Pouso Alegre e Atlético Paranaense pela verdade. Copa do Brasil. Isso é inacreditável, Não vai mudar, Dalton. não É vai inacreditável, mudar. porque Enquanto a Federação Catarinense julga o cara incompetente pra apitar e a CBF não. Eu tava vendo. Como é que era o nome do Vin Diesel lá? O Jean-Pierre, né? Aham, ele é. apita uns... Tá apitando segunda e terceira edição do Gaúcho. Faz um ano que ele tá punido pela CBF, Não, velho. mas você... É que daí eu não quero fazer acusação sem saber disso, que é por outro motivo que eu li. É verdade, teve isso. Tá, legal. Eu li algo Mas daí eu não vou falar aqui, porque eu não... Pode ser que não seja verdade. Pode ser que não seja Se verdade. for processado, você que vai pagar. Cara, mas essa questão do Braulio é inacreditável. Porque não faz assim, sentido, um ano... Pô, um ano, né? Nunca ninguém teve uma punição tão grande. E o Braulio continua fazendo um monte de cagada. Todo Segue jogo, lá. Dalton. Todo jogo ele Segue faz lá. cagada. É, mas se bem que, se a gente for pensar por esse lado, qual que é o árbitro que não vai cagar no Mas passo do assim, jogo? o que o Braulio fez no jogo do Barra, de anular o gol depois que acabou o jogo, inclusive o Barra tá na justiça, foi algo que eu nunca tinha visto. Não, bizarro. Então, assim, um cara que é engraçado, tá na capaz de regra, fazer né? isso... Hã? Tá na regra, ele poderia fazer aquilo. Poderia fazer aquilo? Sim, porque só que o problema é a interferência do Bandeira do outro lado, que não tinha nada a ver. Mas daí você mesmo ele gera- validando o gol, ele poderia, depois que o jogo acabou... Sim, porque o Bandeira... Porque assim, Eu nunca tinha visto isso. o confesso. lance do gol acontece, entre aspas, aqui, eu acho que é... entre aspas não, né? Um exemplo. Lado esquerdo. O Bandeira lá marca o gol e ele confirma o gol e apita o final do jogo. Quando ele olha pro outro lado, tá o Bandeira do outro lado, lá no meio de campo com a bandeira erguida. E ele anula por isso. O jogo pode ser anulado até ele escrever a súmula. É. Pela regra é isso. Que bizarrice, cara. Bizarro, tá? Mas assim, vamos... Concordamos que foi pênalti do Foi Aguirre. pênalti, acho que vamos falar um Foi, pouquinho de foi futebol, porque pênalti. foi um jogo bom e a até gente fica batendo na tecla... Comissão de É, análise isso é da CBF. Gosta, eu percebo. Mas daí a gente não tá falando do Grenal, que foi um jogo bom pra falar do Né, Barra. cara, a mas é comissão que assim, também entendeu? avaliou que foi, de fato, pênalti que errou o Braulio da Silva Machado. Bela comissão, hein? Mas assim, Silvio... é porque assim, foi um Sandro lance... Meirelles. Sandro Meirelles, Não, fez diferença. escandaloso, né? Mas eu digo que daí a gente tá Nestor Pitana. deixando, por Não, exemplo,